Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. A insegurança jurídica só será combatida se o Brasil tiver como norte o respeito à Constituição e às leis. O Supremo Tribunal Federal deveria atuar como guardião da Constituição, isto é, fazer cumprir as normas constitucionais, garantir as liberdades individuais e preservar a separação dos poderes. Juízes têm de cumprir a lei e não interpretá-la de acordo com crenças individuais ou de como ela deveria ser. Essa é a gênese do ativismo judicial, um ordenamento jurídico em que tudo pode ser interpretado à luz de uma visão subjetiva do juiz e sob pretextos valorativos gera insegurança no entendimento da Constituição, imprevisibilidade no cumprimento da lei e desconfiança na validade de acordos e contratos. Além disso, acaba imiscuindo com atividades exclusivas dos poderes legislativo e executivo, como legislar e definir critérios de execução de políticas públicas. Limitar o poder do Estado, garantir as liberdades individuais e confiar na previsibilidade das leis são medidas essenciais para edificarmos uma democracia sólida e uma economia de mercado vibrante. Esse desejo é uma utopia ou pode se tornar realidade? Esse é o tema da minha conversa hoje com o eminente professor, jurista e constitucionalista que já publicou livros e artigos com quase todos os ministros da Suprema Corte, professor Ives Gandra Martins. Professor Ives Gandra, seja muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Meu caro Felipe, grande amizade, com toda a família há muito tempo, mas a sua colocação foi perfeita, porque de rigor, se nós analisarmos o que os constituintes desejaram, eu estive durante 20 meses acompanhando, se lembra, com o Celso Passos. O que nós encontramos era que não queriam mais um poder dominante. Nós saímos de um regime em que havia um poder dominante, que era o poder executivo. E quando o poder executivo legislava e dominava com decretos-leis, o Congresso tinha um poder menor, porque não podia sequer modificar decreto-lei, ou aprovava ou rejeitava, e não rejeitava nunca. E o Procurador-Geral da República era, ao mesmo tempo, aquele que fazia o papel de Ministério Público dos direitos individuais. Ele era o advogado do presidente e, ao mesmo tempo, o defensor da cidadania. Então, tínhamos um poder dominante. Contra isso é que se rebelou os constituintes. Tancredo Neves, e depois o Sarney, quando assumiu, percebeu que não poderia continuar governando com a Constituição de 1967 e a emenda de 69. Então, o que fez? Entende? Convocou uma Assembleia Constituinte originária, e nessa Assembleia Constituinte originária, a ideia que eles tiveram era de fazer uma nova Constituição de acordo com a vontade do povo. E como é que eles fizeram? Primeiro, elegeram presidente e o relator. Depois, eles aproveitaram para fazer 8 comissões, 24 subcomissões, a fim de discutir a vontade do povo. E quando constituíram essas 24 subcomissões, eles levaram 3 a 4 meses só convidando especialistas para que esses falassem para os constituintes o que eram as matérias da sua especialidade. Só depois começaram a discutir e decidir. Então, o que eles fizeram? Dividiram as 8 comissões, os 8 títulos atuais da Constituição, porque o nono é apenas um título de normas gerais. E esses 8 títulos, o título maior é o da organização dos poderes, o título 4º da Constituição.
e puseram por que o Poder Legislativo em primeiro lugar. Porque no Poder Legislativo, eu tenho, de um lado, a situação, aqueles que governam, e toda a representação popular, porque no Legislativo está também a oposição. Até 100% da representação popular. Depois veio, na ordem da Constituição, de 49 a 69, depois nós temos 44, 69, depois do 76 a 91, o que é que nós tivemos? O Executivo, que lá eu tenho a maioria da nação, mas não temos a totalidade. E nos casos de segundo turno, nem a maioria, que há votos de convicção e votos de exclusão. São os dois poderes que, pelo artigo 1º, representam o povo. Então, os constituintes disseram o soberano no Brasil é o povo, que exerce a soberania através dos seus delegados. E puseram como terceiro poder, um poder eminentemente técnico, exclusivamente para garantir a Constituição. E, na verdade, o Poder Judiciário pelo 102 e o Supremo Tribunal Federal é aquele que mantém a Constituição, preserva a Constituição. Ora, no momento em que o Poder Judiciário não representa o povo, representa a lei que não faz, porque quem faz a lei é o Legislativo, e com autorização do Legislativo, o Executivo, que é a medida provisória, o Legislativo aprova ou não. E a lei delegada, o Poder Legislativo delega o poder. Então, o Poder Legislativo, mas não deu nenhum poder ao Supremo Tribunal Federal ou ao Poder Judiciário para legislar. Tanto é verdade, Luiz Felipe, que se você analisar 2 artigos da Constituição, você encontra que esses 2 artigos não permitem, de forma nenhuma, o Judiciário legislar. O primeiro deles é o 49, inciso 11, que diz o seguinte: compete exclusivamente ao Congresso Nacional zelar pela sua competência normativa perante os outros poderes. E no artigo 103, parágrafo 2º, declara que nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, quando a Constituição obriga a que se faça a lei, nesse momento, o que o Constituinte colocou? Nós devemos declarar a omissão inconstitucional do Congresso se não fizer a lei. Mas não vamos fazer a lei. E aí acontece algo interessante dos bastidores da Constituição, Luiz Felipe. Eu jantava com o relator da Constituinte, Bernardo Cabral, isso. Sidney Sanches, que representava o Supremo nas discussões, e o presidente da São Magistrados Brasileiros, que era um ex-presidente do Tribunal de Justiça, que era o Odir Porto. E discutimos isso 103, parágrafo 2º. E eu propus uma solução, disse o Bernardo. Se nós dissermos que declarada a omissão inconstitucional do Congresso, o Supremo só pede ao Legislativo para fazer a lei, mas não pode fazer a lei no lugar, vamos por um prazo. Eu sugeri 6 meses. Se eles não puderem, porque se eles pedirem, o Legislativo levar 20 anos para fazer, vai continuar inconstitucional. E o Supremo já fez o papel dele. E o Sidney Sanches, que foi meu colega de turma, ele me disse o seguinte: Ives, não dá. Eu disse, mas por que, Sidney? Isso é muito simples. Ives, se em 6 meses eles não cumprirem, você acha que eu tenho condições de, por desacato à ordem judicial, prender 503 deputados e 81 senadores? Deixa como está. E aquilo fez com que o Bernardo disse, o Sidney tem razão, não você, Ives, e nós ficamos. Agora, então, o Judiciário não tem poder nenhum para legislar. É isso que está na Constituição. Mas eles entenderam que, no vácuo legislativo, eles podem legislar.
desde solicitado o seu poder de legislar. E no momento que eles passaram a ser um poder político, cada vez que a oposição perde uma votação, vai ao Supremo, muitas vezes o Supremo legisla. Virou o terceiro no turno. lugar. Exatamente. É isso que está provocando, não pela qualidade dos ministros, que eu gosto muito. Sou amigo da maior parte deles, tenho livros escritos com a maior parte deles. Tenho admiração como juristas, mas me permito divergir porque eu vivi com o Celso Bastos para comentar em 15 volumes a Constituição brasileira. E aquela época, já é muito importante esse resgate histórico para nós entendermos qual era, na verdade, o sentimento quando se organizou os poderes no Brasil. Não era, então é muito importante esse histórico. E eu me lembro nesse histórico, eu me lembro conversando muito com o Ulisses, naquela época, Ulisses Guimarães. Nós escrevemos um livro juntos. Nós escrevemos Você escreveu. as Constituições Brasileiras, né? Aliás, o senhor comentou a Constituição de 67, diz, olha, nós deveríamos ter só tirado alguns artigos da Constituição de 67 e mantido, que ia ser melhor tirar fazer... essa parte. Esse poder que tinha dado ao Executivo. Exatamente. Nós teríamos uma Constituição boa. Exatamente. Mas é interessante, eu me lembro daquela nossa época que nós fazíamos os congressos de direito constitucional, né, nos anos 90 com o professor Celso Bastos, e eram discussões interessantíssimas, o senhor Celso Bastos, Oscar Dias Correia, né, o ministro Veloso, o Manuel Gonçalves... Moreira Alves, era uma turma... E não tinha essa teoria do neoconstitucionalismo que surgiu depois. Nós tivemos anos organizando aquele congresso, né, professor? Não existia essa tese. Quando é que essa tese começou a contaminar este entendimento mais elástico do Poder Judiciário, principalmente do Supremo? Eu tenho uma visão que eu vou expor aqui para vocês. No tempo que eu advogava, eu advogo ainda no Supremo Tribunal Federal, mas agora muito mais limitadamente, porque não posso mais viajar por causa das minhas deficiências físicas, mas online continuo atuando e eles hoje admitem até sustentações orais online. Mas naquela época, um dado interessante, se dizia que o Supremo era o guardião da Constituição. Sim. E Moreira Alves era o guardião do Supremo. Porque era a grande figura do Supremo. E, a meu ver, foi o maior ministro que eu conheci desde 58. Quando eu fiz minha primeira sustentação, 5 dos ministros que aí estão não tinham nascido. Eu já sustentava no Supremo Tribunal Federal. Mas o que acontecia é que o Supremo era um legislador negativo. Dizia a lei é constitucional ou inconstitucional. Então, era para negar a lei inconstitucional. Mas nunca um legislador positivo. E o Moreira Alves não deixava. Agora, num único mês, aposentaram 3 ministros ao mesmo tempo. Moreira Alves, o Ilmar Galvão e o Sidney Sanches. Todos os ministros na época dos militares eram ministros com grande titulação acadêmica. Tanta titulação que nunca o Supremo foi passarela de figuras do Executivo para, enfim, pressionarem. Eles respeitavam os ministros do Supremo. Agora, quando você tira 3 ministros e do nível dos ministros, desses 2 deles tinham sido presidentes, Moreira Alves. Moreira Alves foi presidente 4 vezes dos 4 poderes do Brasil. Foi presidente do Supremo, Poder Judiciário, presidente da República, substituindo o Sarney, e não havendo nem o presidente do Senado, nem da Câmara querendo assumir para poderem concorrer, entende? Naquele período de 6 meses que antecede, Moreira Alves presidiu uma semana no Brasil. Ele abriu a Constituinte, foi presidente 2 dias do Poder Constituinte, porque foi ele que inaugurou, e 2 dias do Poder Legislativo. O único brasileiro que dentro da lei foi presidente de 4 poderes. Quando sai o Moreira Alves, o Sidney Sanches e o Ilmar Galvão mesmo, nós temos uma mudança imediata de 3 ministros.
O que aconteceu sempre no Supremo? Era de 6 meses, um ano, mudava o ministro. E aquele ministro entrava e ele se adaptava àquele perfil que colegiado. Tinha, Isso. o colegiado. Basta dizer que naquela época o Supremo Tribunal Federal, todos os ministros eram admirados, ninguém andava com segurança. Eu andava na rua com Moreira Alves, com Oscar Correia, e à noite, 10 horas, 10h30, nós íamos ao restaurante e dizia, lá vai um ministro Supremo. E andávamos na rua os dois, entende, depois dos congressos que nós tínhamos. Entende? Aqui nós lemos aqui no Maxud, aqueles congressos, todo mundo saia para jantar. Quantas vezes nós saímos assim, para levar para casa, para outro hotel e tal, sem nenhuma segurança e todos admirando. Porque, na verdade, era o mais respeitado poder do Brasil. No momento que eles mudaram e começaram a aceitar a teoria da jurisdição constitucional, o neoconstitucionalismo, consequencialismo, que o Supremo tem que dar resposta cada vez que é consultado, e pode dar uma interpretação não originalista, a interpretação do que está escrito na Constituição, mas interpretar os fatos à luz do que eles entendem que é necessário para o país. A partir daí, eles passaram a ser um poder político. Passaram a legislar, legislaram um marco temporal, legislaram em relação ao aborto. Não, inclusive... drogas. Drogas, aborto. Eu não tenho nenhum preconceito contra os homossexuais. E quero deixar isso bem claro. Cada um faz a sua opção. Mas, na Constituinte, eles disseram o seguinte, tem que ser homem e mulher. Eles podem ter a sociedade que quiserem. Mas a instituição do casamento... Família que era. Só pode ser entre homem e mulher. Pois bem, no mesmo momento em que o Supremo decidiu que poderia ser contra o texto expresso da Constituição, que só podia ser entre homem e mulher, a Corte Constitucional, ou o Conselho Constitucional da França, que é o Tribunal Constitucional, também teve o mesmo pedido, e nesse pedido eles disseram, vocês, se quiserem, vão para o Congresso Nacional, para a Assembleia Nacional. Nós somos um poder judiciário. Quem tem que decidir isso é a Assembleia. Eles foram para a Assembleia Nacional e conseguiram lá a lei, que é o normal. Você tem que conseguir a lei no Poder Legislativo, mas o Supremo legislou. Então, cada vez que o Supremo legisla, a mesquinha, em primeiro lugar, o Poder Legislativo. Sim. Porque toma uma função que não tem. E, por outro lado, se transforma num poder político. E, por qualidade, eu reconheço grandes qualidades nos ministros que aí estão, mas eles passam a ser tratados como políticos. E quando passaram a ser tratados políticos, por prendo fulano, prendo cigano, etc., passaram a ter que usar seguranças. E hoje, todos os ministros têm segurança e são agredidos verbalmente na rua, coisa que era impossível de se admitir ou imaginar na época do Moreira Alves e dos outros. Não pela qualidade dos ministros, mas pelo perfil que eles admitiram de hoje poderem também legislar. Por exemplo, grande parte do problema que hoje nós estamos tendo com os Estados Unidos deve-se à pressão das plataformas digitais americanas que foram prejudicadas, evidentemente, no momento em que o governo decide que o artigo 19, o Supremo, o artigo 19... Do Marco Civil da Internet. Do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que pela Constituição diz claro aqui o seguinte, o abuso é livre a comunicação e o abuso será punido, é evidente que a posteriori o abuso vai ser punido pelo Poder Judiciário, é o que estava no artigo 19. Quando eles dizem o seguinte, de agora em diante, não vai ser mais um controle a posteriori, mas um controle a priori, e quem vai controlar vai ser o censor e a plataforma, que se não controlar vai ser multada. É evidente que na dúvida teremos eles censura, não publicam. Teremos censura prévia. Censura prévia. Isso traz prejuízos, isso foi a pressão que fizeram em relação ao Trump, entende? Dizendo, é liberdade de expressão, porque nós vamos ser censores e, na dúvida, vamos controlar.
Então, quer dizer, esse poder legislativo que eles se auto-outorgaram é que, a meu ver, tirou, digamos, a credibilidade, como nós vemos nas pesquisas, do Supremo perante o povo. Então, eu sempre tenho dito, são grandes constituintes, são grandes ministros, melhor dizendo, mas não são constituintes. E apesar da admiração que eu tenho pelos juristas, como um velho professor universitário há 61 anos, eu acho que eu tenho o direito de divergir. Agora, o professor Ives Gandra, é uma coisa que me parece tão evidente hoje, nesse mundo da polarização excessiva da política, do radicalismo, do populismo, seria o momento de grande protagonismo do Supremo no sentido de fazer respeitar as normas da Constituição, a regra do jogo. Seria quase que um poder moderador. Falar, olha, vocês brigam, mas isso aqui é o que a Constituição diz, é assim que nós temos que seguir a Constituição. Então, neste momento que nós precisávamos desse bom senso, desse respeito às normas constitucionais, nós temos um poder cada vez mais político. E isso, evidentemente, aumenta a tensão nesse jogo legislativo-executivo. O senhor vislumbra, de alguma forma, como é que nós podemos voltar a ser uma Corte Constitucional? Eu acho que o problema é que o Fachin, que vai ser agora o futuro ministro, presidente da Corte, ele diz que nós precisamos de autocontenção. Sim. Eu acho que terá que ser o caminho, e ele vai ser, porque um presidente do Supremo tem muita força. Ele é que pauta todas as matérias, ele é que pauta as sessões, ele é que pauta a matéria que vai julgar aquelas sessões. Como é o presidente do Senado, o presidente da Câmara. E eu entendo que isso é extremamente importante, porque se nós analisarmos, no momento que eles admitiram que eles poderiam legislar, o que acontece, como eles disseram agora, nós estamos... Eles perderam, digamos, aquilo que é fundamental. Por exemplo, o juízo natural. O juízo natural permite ao cidadão recorrer, apresentar conforme esse discurso. Quando eu transformo o juízo natural em juízo do Supremo, por exemplo, todos os dia 8 de janeiro, todos aqueles que já não estão com cargos públicos, que teriam que ser julgados pela primeira instância, é evidente que, ao fazer isso, nós estamos reescrevendo a Constituição. Eu discordo, tenho dito isso com todo o respeito da Alta Vida, até porque sou amigo da maior parte deles, e sei a qualidade deles, livros escritos com eles, sei quanto valem os ministros, mas esse auto-assunção, auto-outorga de poderes é que me preocupa. E o que mais me preocupa em tudo isso, e realmente, é quando nós vemos o seguinte, que vai perante o povo, tendo interpretações diferentes. Vou colocar dois casos. No governo Michel Temer, nós tivemos a invasão do Congresso por elementos do PT e dos elementos do MST. Não só destruíram dependências do Congresso, como feriram funcionários do Congresso. No dia 8 de janeiro houve destruição de dependências, mas não houve ferimento de pessoas. Se nós analisarmos como é que o Supremo reagiu naquele momento, deixou o Executivo tomar as medidas. O que Michel Temer fez? Michel, numa palestra na Academia Paulista de Letras Jurídicas, da qual eu sou chanceler e ele é confrade, é membro acadêmico, ele dizia um mês depois que ele não fez nada naquele momento que queriam fazer, porque entendiam que o Michel era golpista, porque ele assumiu o cargo da Dilma, era uma reação contra o Michel, quando, na verdade, ele seguiu rigorosamente o que estava na Constituição, os artigos 85 e 80. O Supremo não fez nada. Agora, entende, o Supremo condenou por 14, 15 anos. Perante o povo, eles entendem, dois casos rigorosamente idênticos. O que me disse o Michel nessa palestra que deu, em que eu estava presente? Enfim, e que eu depois confirmei até a carta que eu vi, que eu li do
Juscelino para os militares. Eu disse, eu me lembrei do Juscelino Kubitschek, quando houve aquilo. Quando o Lott salvou. Ele imediatamente disse, eu soltei porque o Juscelino, militares que tinham pegado em armas, em Aragaço e Jacarecanga, eu perdoei e anistiei a todos. Eu disse, vou fazer o que fez o Juscelino, que criou a paz no país. Agora, o que aconteceu? Quando você vê o que fizeram com Michel e o que fizeram com Lula, o tratamento é diferente. Quando você vê a justiça tendo um tratamento diferente, faz com que o povo diz, porque lá não aconteceu nada, foi todo mundo solto, ninguém foi preso. E aqui, penas de 14, 15, 16, 17 anos. Quer dizer, por mais argumentos jurídicos que eles possam ter, eu posso divergir dos argumentos jurídicos, a opinião popular é que faz com que hoje eles não possam sair à rua sem segurança. Coisa que nenhum ministro poderia sequer imaginar no fim do século passado, no começo desse século, que um dia eles teriam que sair com segurança da rua. Tal era a respeitabilidade. E quando eu digo a respeitabilidade não é expressão, é credibilidade. Porque a credibilidade, se hoje nós verificamos, cada vez que há pesquisa sobre o Supremo, infelizmente, essas pesquisas são muito negativas, o que para mim me entristece. Eu sempre fui um defensor do Supremo. Qual é o caminho, então? É a autocontenção. Eu sou, por exemplo, eu pessoalmente sou contra qualquer impeachment de ministros. Eu acho que eles têm qualidade, mas eles têm que voltar a ser o que era o Supremo passado. Eles são um poder técnico, não são um poder político. E no momento que se transformaram em poder político, a insegurança decorre que o Brasil passou a ter 3 poderes políticos e deixou de ter um poder técnico capaz de ser o que você disse, moderador e permitir tranquilizar a nação nos momentos de tensão. Agora, o professor Ives Gandra, esse ativismo judicial é muito esta tese predominante que discutimos aqui, né? O seu neoconstitucionalismo, consequencialismo. Então, isso é uma mudança cultural. É possível, nessa autocontenção, rever crenças e até valores dessas teorias que impregnaram a atitude e o comportamento dos ministros no Supremo Tribunal Federal? Se nós analisarmos esse Supremo, a grande maioria dos ministros que ainda estão, condenaram o Lula depois da decisão do Moro, da confirmação no TRF4, do STJ e no Supremo, por corrupção. As provas eram inequívocas. Nunca foram elididas. Mas o ministro Fachin, resolveu anular todos os processos por erros processuais. Como disse o ministro Fux, ele não foi absolvido com a eliminação das provas. Ele foi absolvido por erros processuais. Mas o Supremo resgatou a figura do presidente Lula. E naquele momento distensionou ao ponto do presidente Lula se eleger para um 3º mandato por essa decisão do Supremo. Vamos admitir que o Supremo hoje fosse aquele que desse anistia. Isto é, aquele que resgatou o presidente Lula, resgataria esses cidadãos do dia 8 de janeiro, que estão lá, entende, com penas de 14, 15, 16, 17 anos. Ou desse sinal verde para o Congresso fazer. Nós teríamos uma distensão política muito grande. Como não tem, o Supremo diz que não aceita tal, esses 2 pesos e 2 medidas resgata alguém que foi condenado por corrupção e alguém que não tinha arma nenhuma, condenado como se fossem golpistas, como se pudesse haver um golpe sem armas. Então, isto faz com que também a credibilidade deles. Agora, há ministros que perceberam isso. Por exemplo, nós tivemos o ministro Fachin, o ministro Adem Mendonça e o ministro em liberdade de expressão, Cássio Nunes, favoráveis a que o Supremo não regulasse o artigo 19. Foi regulado pelo Congresso a respeito do que o Congresso fez.
O ministro Fux foi aquele que falou sobre o resgate de que as provas não foram inedidas pelo Supremo. Então, eu sinto já um movimento. E nós vamos perceber isso, o Luiz Felipe, num dado. Segundo os jornais, eu estou reproduzindo dos jornais, eu não tenho conhecimento direto, o presidente Bolsonaro tem intenção de fazer um recurso dessa prisão. E os jornais têm dito que parece que é uma divergência, se isso for para o plenário, se ele poderia ou não ser preso da forma como foi, sem condenação, sem ainda se comer indiciamento e sem pronunciamento da Procuradoria-Geral da República naquele momento no que diz respeito de usar apenas tornozeleira. Nós vamos ver com o ministro por que também eles puseram na primeira turma. O julgamento teria que ser no plenário. Ministros disseram que tinha que ser no plenário. O ministro Marco Aurélio de Mello, um dos melhores ministros que nós tivemos no Supremo, também meu confrade em 2 academias, grande amigo, ele diz o seguinte: isso é ruim para o Supremo, é ruim para os ministros, dá a impressão de uma força, mas não é, porque o que é mais importante? Todo mundo que vai às ruas, eles são colocados como antidemocráticos. E eles que são os defensores da democracia não podem sair à rua perante o povo. Quer dizer, se eles pensassem um pouquinho nisso, porque são grandes ministros, grandes juristas, grandes conhecedores, eles poderiam partir, como diz o ministro de Fachin, nós precisamos de autocontenção. Se houver autocontenção, eu tenho a impressão que esse ambiente reduziria e aumentaria a credibilidade. E se eles fossem, como eu tenho batido no meu Instagram, aqueles que fizessem o que aconteceu, que o Supremo não tomou nenhuma medida contra os depredadores do Congresso Nacional, onde houve gente ferida, que não houve no 8 de janeiro, daí eu tenho convicção que eles voltariam, primeiro, eles gerariam a paz no país. Segundo lugar, haveria um ambiente de distensão. Terceiro, eu estou convencido que cairia imediatamente as tarifas do Trump. Para o bem do Brasil, não teríamos inflação, não teríamos recessão, não teríamos aquilo que está acontecendo, a desvalorização da moeda. Então, eu tenho batido na autocontenção, primeiro por conhecer a qualidade deles, segundo por defesa da instituição. Muito mais velho do que eles, que viu os Supremos desde 1950, quando em 62 eu fazia sustentação, nenhum 5 deles não tinham nascido. Eu me pergunto, por que não tentarmos um caminho de pacificação nacional, de redenção econômica? Porque eu estou convencido que uma medida dessas acabaria com qualquer pressão do Trump. Eles readquiriam a credibilidade de ministros bons. Por isso é que eu sou contra qualquer impeachment de ministro no Senado Federal. Eu tenho dito isso, disse isso para eles também, mas gostaria da autocontenção em defesa do próprio Supremo Tribunal Federal, porque assim nós teríamos a paz que o Brasil está precisando. Então, o que o senhor está dizendo é que a partir de setembro teremos mudança na presidência do Supremo, teremos o ministro Fachin, que é um defensor da autocontenção. Aliás, André Mendonça, o próprio Fux, né, todos já defenderam essa história da autocontenção. E por ter o poder da caneta de pautar esses assuntos, pode ser que essa autocontenção realmente se imponha, e isso vai ajudar demais a pacificar o país, sem nenhuma medida extraordinária tomada pelo Legislativo. Exatamente. Essa é a minha esperança de que isso venha acontecer. Até porque o ministro Fachin também é meu confrade na Academia Brasileira de Direito Constitucional, a sede é lá em Curitiba, ele é no Paraná. E é um outro dado. Se nós analisarmos os votos que eles têm dado, corajosos em discordar, elegantes, eu mesmo com o ministro Luiz Roberto Barroso, eu tenho uma grande admiração e, mais do que isso, uma grande amizade. Trabalhamos juntos em 2012
aquela chamada Comissão dos Notáveis, criada pelo presidente Sarney, para repensar o Pacto Federativo. Isso é a qualidade, Luiz Roberto. Nós já demos palestras juntos, com divergências profundas, no fim do ano passado. E, no final, dizia o ministro Barroso, os debates numa democracia teriam que ser como nós dois, porque os dois fomos aplaudidos e tal. E aplaudidos em pé, os dois, com teses absolutamente divergentes. Disse, debates têm que ser com essa elegância, sem agressões, sem ódios, sem realimentação de ódios, sem punições para mostrar que se odeia. O debate é de ideias. Nós temos que defender ideias e não atacar pessoas. É isso mesmo. É o que eu sempre fiz. Entende? Por essa razão, eu tenho muita esperança que o ministro Fachin, no momento que assumir, pelas próprias palavras que ele disse, que o Supremo precisa de autocontenção e que nós vamos poder melhorar esse ambiente. Qualidade eles têm. O problema é aceitarem a tese de que o poder judiciário é apenas um poder técnico, não representa o povo. Eles foram eleitos por um homem só e não por 150 milhões de eleitores brasileiros, como foi o legislativo ou o executivo. Enfim, pode ser um sonho de um velho, para você. Dizia o Luther King, ele tinha um sonho. O meu sonho é esse. E o Supremo voltar a ser o que era. É um belo sonho que certamente ia trazer paz ao país, num momento muito importante, e nós teremos um ano eleitoral, e a melhor coisa que nós poderíamos ter no Brasil é um Brasil pacificado. Agora, eu queria tratar com o senhor alguns pontos importantes que, no fundo, alimentou esse ativismo judicial pela não autocontenção. O primeiro é o exagero de decisões monocráticas. Isso é algo que só autocontenção basta ou nós precisamos de algum tipo de legislação para conter o avanço de decisões monocráticas? Eu acho, por exemplo, a interpretação que eu dou é diferente deles. Em primeiro lugar, eu acho que as decisões monocráticas não deveria haver. Eles dizem que é o problema de dar celeridade aos processos. Mas não deveria haver porque o Supremo é um colegiado. A decisão monocrática, um cidadão fala em nome de 11. E quando ele decide, são 11 que estão decidindo porque ele decidiu. As decisões monocráticas dos colegiados, se no colegiado, pelo artigo 97, entende? Eles teriam que ter sempre a maioria nas questões constitucionais. O colegiado, evidentemente, foi colocado para isso. Primeiro, deveria haver um número menor de processos, porque, na prática, quando eles criam foros privilegiados que não existem na Constituição, eles estão reescrevendo a Constituição na parte da competência do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, o problema das defesas. Quando eu sustentava oralmente, eu estava com os ministros, eu via pelas reações dos ministros se algum argumento tinha impactado mais ou não. O auto da defesa, quando se diz no inciso 55 do artigo 5º, que está assegurado a ampla defesa, esse adjetivo tem uma força monumental na Constituição. Não é qualquer defesa administrativa e judicial, é uma ampla defesa. Quando hoje, nos julgamentos virtuais, eu tenho que mandar a minha defesa gravada 24 horas antes, eu pergunto a você, você acredita que os ministros vão pôr no seu gabinete, trancar e ficar ouvindo? É claro, com todo o trabalho que eles têm, processo, campanhas, palestras que têm que dar, viagens, etc. É evidente que eu digo, essas sustentações eu faço para conforto do cliente, mas eu tenho certeza que não vão ouvir. Então o ampla ficou menor, as sessões virtuais ficou menor, as decisões monocráticas ficaram menor, e na própria decisão monocrática o advogado não falou com todos os outros. Então, eu entendo que, nesse ponto, eles reescreveram a Constituição. E um regimento interno não pode prevalecer sobre a Constituição. Por exemplo, quando disseram o seguinte,
qualquer manifestação de um parlamentar, porque no artigo 53 foi colocado, qualquer manifestação é inviolável parlamentar. Foi colocado por uma razão, porque aquele parlamentar não é uma pessoa. Ele representa dezenas de milhares de pessoas que votaram nele. Ele é a voz dessas pessoas, porque essas pessoas é que exercem a soberania. Agora, diz o seguinte, qualquer menos aquilo que o regulamento não permite, por exemplo, quando eles dizem o seguinte, se dentro do Supremo, dentro do prédio, o regimento, artigo 43, houver atos que justificam a prisão, pode. Agora, daí vem uma interpretação que diz o seguinte, mas quando se faz uma manifestação através de televisão, etc., essa manifestação segue todo mundo, mas é como se tivesse sido feito lá dentro. Então, quer dizer, você faz um programa, 10 anos depois, se tiver um outro ministro, esses prêmios eles podem prender, senão é um flagrante. É verdade. Então, essa reinterpretação da Constituição é que eu, como um velho professor originalista, eu interpreto a Constituição não como eu gostaria que estivesse escrito, mas como foi escrito pelos representantes do povo. Porque o que pior existe, dizia Ferrara, na década de 60, na Itália, é você colocar na lei aquilo que não está na lei por preferências pessoais, ou tirar da lei aquilo que está na lei por antipatia. E isso, infelizmente, é o que está acontecendo. Estamos vendo muito. Outro ponto muito discutido é a história do fim do Fórum Privilegiado. Isso é uma coisa que no Brasil temos mais de 55 mil pessoas com acesso ao Fórum Privilegiado e no resto do mundo existe talvez uma, duas ou dezenas de pessoas. O senhor é a favor ou contra? Veja o seguinte, eu mudei muito minha posição. Eu antes era inteiramente favorável ao Fórum Privilegiado. É que eu fui examinador de 3 bancas para magistrados. 2 para magistrado federal e 1 para magistrado estadual. Aprovei em 3 concursos menos de 100 magistrados. Nos federais, uma vez 19 juízes, outra 21 juízes federais, e num estadual 57 juízes. E foram mais de 6 mil, 7 mil candidatos. Achava-os altamente preparados, porque era um massacre. Eu mesmo tinha pena dos candidatos que estavam lá. E dizia para os meus companheiros de banca, que eram sempre... Uma vez eu fui na Justiça Federal representando a ordem. Outra vez, porque sempre são 2 fora do tribunal, eles escolheram pela categoria de professor. Entende? O que acontece? Eu tinha pena, estavam preparados. Mas eu era contra o favorável ao Fórum Privilegiado, porque eles estavam preparados tecnicamente, mas ainda não tinham. Então eu disse, um presidente da República que vai ser punido por um recém-concursado, não pode ser. Então eu era inteiramente favorável a um foro privilegiado para as grandes autoridades. E a Constituição mesmo pretendeu. O Supremo Tribunal Federal, entende, julga um presidente. Os governadores e os impeachments são através da Assembleia, a Câmara, o Congresso Nacional, o Senado. Agora, quando eles começaram a alargar, eu já comecei a estender, mas quando eles alargaram o foro privilegiado para pessoas que a Constituição não colocou com foro privilegiado, e nós passamos a eliminar de pessoas simples a possibilidade da ampla defesa de recorrer. Aí, evidentemente, eu resolvi mudar minha velha posição. Disse, não posso meter um presidente a um juiz recém-concursado, porque hoje eu acho que o não respeito ao juiz natural é um problema muito sério, porque pessoas simples que estavam, por exemplo, no dia 8 de janeiro, estão sendo julgados lá no Supremo.
a dificuldade de uma pessoa ter que pagar um advogado para estar lá defendendo, não no seu lugar, na sua comarca, etc. Então, eu quis só explicar isso porque eu escrevi sobre defesa de foro privilegiado e hoje, pelo que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu resolvi mudar de opinião. Muito bem, mas isso mostra que as ideias têm que fazer sentido no contexto em que vivemos. Mudou o contexto, tem que mudar as ideias. Não, mais do que isso é democracia. Isso é democracia. Você, se de repente é convencido numa situação, não há porque eu disse isso, eu tenho que manter a qualquer Exatamente. Quer dizer, o verdadeiro intérprete da Constituição tem que estar sempre disposto a, tendo uma interpretação melhor, aceitar essa interpretação melhor. Esse é o grande professor. Professor, outro ponto muito debatido hoje é a história de mandatos para os ministros. O senhor é a favor ou contra? Veja, aí analisando na maior parte dos países, eu entendo que os tribunais constitucionais devem ter mandato. Os tribunais constitucionais que existem nos sistemas parlamentares, Alemanha, Itália, França, Portugal. Por quê? Porque funcionam nos sistemas parlamentares como uma espécie de comissão de Constituição e Justiça fora do Legislativo. Então, eles muitas vezes até nos sistemas parlamentares, onde não há uma nítida separação de poderes, eles terminam legislando. Entende? E que é uma parte das teorias. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, um excepcional constitucionalista, a tese de doutoramento dele foi na Alemanha. Ele trouxe muitas teses da Alemanha para o Brasil. O problema da lei inconstitucional ser mantida e dar efeitos ex nunc ou para o futuro de leis nascidas inconstitucionais e que tiveram eficácia de inconstitucionalidade mantida até o momento em que houve a decisão, é a teoria alemã das leis constitucionais e inconstitucionais e tal, mas que na prática não estavam no nosso sistema. Como dizia Paulo Brossard no Supremo Tribunal Federal, o que nasceu inconstitucional é inconstitucional desde o início. Foi inconstitucional constitucional. Né? Então, na prática, se compreende que os tribunais constitucionais, mas mesmo nos países onde há tribunais para discutir questões de constitucionalidade, o poder judiciário propriamente dito é vitalício poder. No Brasil nós demos funções ao Tribunal Constitucional, ao Supremo de ser o Tribunal Constitucional, mas como é nos Estados Unidos, seguimos o modelo constitucional dos Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos é permanente. Então, eu prefiro a vitaliciedade, mas não gostaria que ficasse em nível de organização, de reorganização do Poder Judiciário, o Supremo porque nós somos um sistema parlamentar e não um sistema presidencial e não parlamentarista, com a enorme competência que eles foram se auto-otorgando. Basta dizer que no meu roteiro para uma Constituição, que eu escrevi para 66 Constituições, depois saiu até num livrinho, que está nesse artigo, esse livro que eu lhe dei outro dia, O Estado de Direito, o Direito do Estado. Se você pegar a parte de roteiro para uma Constituição, eu defendo um Tribunal Constitucional do Brasil, só constitucional, entende? E o Poder Judiciário normal das questões normais, para que seja como nos Estados Unidos. Você tem 200 questões ao ano. Sim. E aqueles alargaram de tal forma, você tem 10 mil, 12 mil, 100 mil ministros com um acúmulo de processos, porque eles não quiseram perder poder. E isso tornou o Supremo uma corte rigorosamente igual às outras e assumindo, porque eles se auto-otorgaram altos poderes constituintes de fazer aquilo que eles bem entendem no reescrever a Constituição, inclusive tirando competências que eram de instâncias inferiores. Mas o que é pior é que no momento em que eles se auto-otorgaram poderes também legislativos, eles deram, enfim, o exemplo para nas instâncias inferiores os juízes fazerem o mesmo. E isso, a meu ver,
data máxima vênia, aumentou a insegurança jurídica no país. Não, isso foi uma tragédia, porque é um mau exemplo, né? Começa a partir aquilo e contamina as outras instâncias de poder. Eles podem, porque os demais. Exatamente. Agora, o outro ponto importante, muito questionado às vezes, é se a TV Justiça, ao dar imagem a todos os casos, a transformar os ministros do Supremo em pessoas que, na verdade, usam televisão para expor suas ideias, seus votos, se isso prejudicou essa qualidade do voto do colegiado, dessa autocontenção. Veja o seguinte, nisso eu não mudei de ideia. Porque quando eu era consultor jurídico da Associação Nacional de Jornais, quando o ministro Marco Aurélio, presidente do Supremo, lançou a TV Justiça. E aí houve um congresso pela NJ, Associação Nacional de Jornais, em Brasília, e fomos convidados para dar uma mesa redonda, o ministro Marco Aurélio, presidente, Carlos Alberto de Franco, que é um dos editores do Jornal do Estado de São Paulo, e eu. Até porque o presidente da NJ era o Montes, que era um dos diretores do Estado de São Paulo. E fomos eu critiquei, ele foi defender o Marco Aurélio, que é meu confrade em 2 academias, ele foi defender a TV Justiça, eu mostrava o meu perigo, minha preocupação de que isso teria um prejuízo para o andamento dos processos. E hoje eu continuo com a mesma opinião. Eu me lembro que quando eu sustentava na década de 60 e que Brasília, você ter que ir a Brasília, enfim, Brasília estava começando desde 60, as ruas ainda eram empoeiradas e tal. Eu pegava o avião de manhã cedo e já pegava o avião de garantia a passagem de volta à tarde. Com todas as tentações orais que tinham, os ministros aceitavam ou não, faziam o seu voto rápido, e os que estavam de acordo, se vai votar, diz acompanho. Todos tinham certeza que voltariam a tempo, e eram inúmeras sustentações orais que faziam. No momento que se criou a TV Justiça, todos os ministros são obrigados a mostrar cultura. Então, para dizer que vai acompanhar o voto, eles têm que dar uma aula de direito. Resultado, o que acontece? Os processos não andam. Quando começou, quantas vezes o advogado vai, tem que ficar para o dia seguinte, nos plenários, por exemplo, quarta e quinta-feira, os dias de plenário no Supremo. Você tem que ficar. Os votos são longos, mais demorados, todos eles mostram para o povo, e todos têm cultura, sabem que podem fazer, da mesma forma que eles dão aulas culturais, no momento que dão o voto, eles querem mostrar isso no voto, porque, resultado, a justiça passou a andar devagar. Daí eles criaram, para evitar isso nas sessões que são plenárias, online por causa da modernidade e tal. E aí, então, ficou pior. E daí tiraram o direito de defesa a fim de que eles possam fazer, e aí não se tem certeza se não são os assessores que, enfim, que estão fazendo pelo número de processos que chegam ao Supremo, que se fosse no Supremo, eu tive 3 amigos que foram justices da Suprema Corte Americana, Scalia, O'Connell e o Anthony Kennedy. Processos, 100, 200, 300 processos por ano. E, por exemplo, num jantar que eu estava com O'Connell, estava ela, o marido, eu, o Rubens Aprobato Machado, que era presidente do Instituto, e vou até contar esse episódio divertido, porque ela mostrava o seguinte, que ela fazia questão de ler todos os processos. Ela, não os assessores. Mas não houve até um episódio interessante. O Clinton estava na discussão se devia sofrer impeachment ou não. Num determinado momento eu perguntei para ela,
para Jesse disse, Jesse O'Connor, eu gostaria de saber o seguinte, se o processo de impeachment chegar à Suprema Corte Americana, eu sei que a senhora não vai responder, a senhora daria ou não daria o impeachment ao presidente Clinton? Está na frente de todos. Claro que eu daria o impeachment. Ele disse, mas por quê? Ele mentiu para a nação americana. E um presidente não pode mentir. Daí o marido dela disse, minha mulher é uma terrorista. Foi só uma gargalhada. Eu disse, mas um presidente não pode mentir. O Anthony Kennedy, etc. Todos liam os processos. O Anthony Kennedy, quando esteve, aí foi o consulado americano que eu pedi para que eu levasse constitucionalista, foi logo depois da aprovação da Constituição, levei o Celso, Manuel Gonçalves, José Afonso da Silva, e o Paulo Becken, que era da Lume, aliás, um grande advogado. E, num determinado momento, ele conhecia a Constituição brasileira, confirmava, e ele disse até algo que eu vou te contar, que é impressionante também. Ele disse, olha, professor Martins, eu estive no Supremo Tribunal do Brasil, eu fiquei impressionado. Eu disse, por quê? Todos os ministros têm carro e chofer. Eu disse, mas por que lá nos Estados Unidos os senhores não têm? Ele disse, claro que não, eu vou dirigindo meu carro para a Suprema Corte. E quando eu assumi, ele era um grande constitucionalista, a Corte, o presidente da Suprema Corte, me disse, nunca tenha carro do último tipo para que os seus vizinhos não pensem mal de você. Então ele disse, e aqui todos... Olha, eu vou lhe contar algo, aqui não só os ministros do Supremo, de todos os tribunais, de todos os desembargadores têm, etc. Disse, mas como é que a justiça brasileira aguenta? Na verdade, nós temos um poder judiciário 4 vezes mais caro do que a média dos poderes judiciários do mundo. É verdade. Mas a verdade foi essas curiosidades das conversas individuais com os juízes americanos. Mas o melhor deles era o Scalia. Sim. A meu ver, o grande justice deles. Com certeza. E esse era o originalista. O que estava na Constituição aqui. É isso aí. Professor Sganda, que grande prazer recebê-lo aqui na entrevista com o Dávila. Esses causos e reflexões sobre a nossa Constituição e como a autocontenção é a melhor saída para o Supremo voltar a exercer o seu papel constitucional. Muito obrigado. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Agradeço eu. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.